sempre trago aqui são passagens que a gente vê no cotidiano. As pessoas dizem ser evangélicas, são pessoas que consultam, que estudam, pessoas que se dedicam a conhecimentos, mas eu vejo, o que eu presto atenção, eu tenho visto, é que as pessoas se limitam muitas vezes só a busca, a leitura da Bíblia, do Torá, dos livros que foram escolhidos e colocados dentro do Novo Testamento ou dentro da Torá, formando a Bíblia em conjunto completo, chamada a Bíblia Sagrada, que 80% das pessoas que são voltadas a segmentos da religião ou das doutrinas, que assim segundo colocam, eles falam que a Bíblia é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus e segue sempre nessa norma que é passada de geração a geração a todas as gerações que vêm em sequência. O que me leva aqui a trazer a passagem, falar sobre a Escritura, falar sobre o que está escrito, o que é verdade, o que é fábula, o que não é realmente a verdade como é colocado, porque são tradições. A verdade que está dentro dos livros são tradições. Tradições essas que muitas das vezes não são contadas como os acontecimentos realmente aconteceram. A exemplo, já falei aqui do Judas, falei a respeito da mulher que foi tentada ser apedrejada, vários assuntos que traria aqui em sequências. Abraão casou com a irmã e dito que Deus falou que ele saísse para procurar uma terra. Sempre essas histórias seguem, dão seguimento a uma narrativa que a gente, quando estuda com profundidade, vê que são tradições que são passadas de pai para filhos, que muitas das vezes não tem nada a ver com que é a palavra de Deus. São fatos históricos que estão ali e apenas alguns, como eles assinaram, os próprios, quem escreveu ou quem a história ou as narrativas, coloca ali como exemplo de que essas pessoas se dedicaram a conhecer a Deus ou tiveram uma experiência com Deus, como segundo o que está escrito, né? Então, o que nós vemos que cada religião, cada seita traz, segundo as tradições dos seus povos, uma história um pouco diferente da outra. E se aprofunda de tal forma que às vezes a história sai em diferentes povos. No caso que nós estamos aqui ver, que é o caso da escritura assim dita sagrada, que os sumérios foram os primeiros povos que habitaram a Mesopotâmia, aquela região, e da qual a descendência de todos os povos daquela região vem justamente dos mesmos povos. Toda aquela região foi realmente desenvolvida por esses povos, que na época eles eram muito mais evoluídos do que o Egito. O Egito talvez nessa época nem fosse tão conhecido ou tão próspero como era, na verdade, aquela região a qual saiu Abraão, que veio para a parte do Egito, que realmente ia a parte de Israel, que era próximo ali. Então, o que nós percebemos nisto, que aqueles povos que ali habitaram, eles eram evoluídos, eram povos que já tinham escrita, já tinham conhecimento de literatura, tinha todo um conhecimento. E é isso que me traz aqui a falar sobre essa história. Então nós vamos voltando atrás, aos povos, você vai voltando atrás, esquecendo Israel, esquecendo de onde vieram, os caldeus, aí esquecendo que aquela região realmente hoje é o Irã. E vamos seguindo para trás, seguindo para aquela região, nós vamos perceber que aqueles povos que lá habitavam, dito que saíram aqueles povos, diz que saíram do Oriente. E narra que aqueles povos antigos, os sumérios, eles foram os primeiros povos ali a evoluir, ter conhecimento de todas as partes
instrumental, a ciência, vamos colocar aqui, a arquitetura. Bom, até aqui tudo bem. Mas o que eu quero chegar é descer um pouco mais atrás, antes dos sumérios. Antes, como é narrado nos livros antigos, que as pessoas não citam como nós conhecemos, já vimos sumérios, que são uma cidade daquela região, muito evoluída. Depois a queda da Suméria, veio depois o Egito e aí vários outros povos que... E diz que aquela região naquela época tinha animais selvagens, leões, tudo. Então era uma região fértil, tinha muita planta, tem tudo. Então, nessa parte aí a gente vai voltar um pouco mais ainda para trás, para poder vir de lá para cá. Então vamos até Noé. Citando que naquela época, quando... Eu vou colocar as duas histórias aqui, para que a gente comparar as duas histórias, ver as narrativas dos dois casos. Um diz que foi Enoque. Nos livros suméricos diz que foi Enoque. Nos livros semitas diz que foi Noé. Mas não importa, o nome para mim pouco importa. O fato é que eu estou a narrar ou a trazer o fato da história do dilúvio. Se o dilúvio houve ou não houve o dilúvio, são coisas que cientificamente que há muitas dúvidas. Por outro lado, sabe-se que houve o dilúvio. E sabe-se que isso aconteceu porque a gente subindo as montanhas, por exemplo, a Serra do Mar aqui em Santos, você vai encontrar ostra a 800 metros de altura. Então, há a possibilidade do mar ter atingido aquela altura. Então, não é nada estranho dessas regiões terem sido inundadas. Quanto isso, não vamos entrar em debate, nem discórdia, nem contenda. Mas cita no livro dos Sumérios que quando foi anunciado através de sonhos ou de mensagens, como em narrativas escritas, que foi Enoque recebeu a promessa de cuidar, de construir uma embarcação, porque haveria de vir um grande dilúvio. Então ele construiu no alto de uma montanha, ele subiu no mais alto da montanha e começou a construção da sua embarcação. Bom, segundo os livros suméricos, ele contratou vários empregados para trabalhar, pessoas que tinham habilidades em construção navais e pessoas que tinham habilidade em corte de árvore, e todo o material necessário para produzir as tábuas, o que fosse preciso para a construção da sua grande embarcação. E segundo os livros suméricos, essa embarcação tinha 300 metros, 50 de altura e de largura, aliás, 50 de largura e a altura, como também as medidas que são comparáveis à própria Bíblia dos judeus. As medidas são equivalentes. Então, para mim, a altura, como diz, 3 andares de altura de largura de 50 por 300 de comprimento. Parece-me que eu não estou enganado, 25 de altura nos 3 compartimentos. Então, segundo o que está escrito. Ele diz que essa embarcação feita após ter terminado, colocaram o que narra-se que levaram ouro, prata, levaram tudo que fosse necessário para a sobrevivência ali dentro colocado. Inclusive levaram ali dentro, foi colocado dentro da embarcação, pessoas que tinham profissões, por exemplo, as que trabalhavam na parte naval, com construção de corte de árvores, entalhamento de árvore, toda a parte de marcenaria e carpintaria foi levado a essas pessoas. Pessoas que trabalhavam com pedras para fazer as construções, pessoas que trabalhavam com todos tecido, tudo que era necessário para um novo início da nova civilização. E segundo a Bíblia cita que foram 8 almas que se salvaram. Neste livro diz que mais de 8 almas. Tanto é que o rei e os irmãos do rei foi junto, a família do Enoque foi colocado dentro, e de quem ajudou a construção
daquela embarcação. Então houve várias pessoas que entraram ali dentro. Há outros livros que dizem 20 almas se salvaram. Este do Sumério, ele vai bem além. Ele não cita a quantidade, mas diz várias profissões, e você ali conta as profissões, dá o número de pessoas, que não são bem detalhados quanto foi, quantas famílias e quantos estavam dentro da embarcação. Sabe-se que todos entraram na embarcação. Então, diferente totalmente do que cita a Torá. Então, há uma narrativa diferente daquela que é colocada. Agora eu coloco aqui um ponto estratégico daquilo que eu estou colocando neste momento, apresentando a você para tirar sua curiosidade, é que diz realmente que havia gigantes, naquela época havia gigantes realmente sobre a terra. Então, se havia gigantes, se houve aquilo que era prometido na Bíblia Sagrada, na que se considera a Bíblia Sagrada, então nela está escrito, aquilo que está nela, eles fazem algumas apresentações detalhadas, mas corta, não te dá todo ênfase, não te dá todo esclarecimento de como ocorreu, o que ocorreu e quem era esse gigante. Não dá os detalhes, diz apenas que eram os filhos de Deus casaram com os filhos dos homens, acabou. Mas no outro livro ele vai mais além, ele vai muito mais específico, ele é mais detalhado, ele é mais claro, ele é mais... ele é muito mais, tem mais conteúdo para que você tenha um conhecimento histórico ou que seja narrativo. Uma narrativa você pode ter um conhecimento melhor para tirar um por cento das dúvidas. Porque sempre é aquela pergunta, as pessoas ouvem, mas não têm respostas. Passou o avião aqui bem em cima. E nós observamos que todos esses detalhes, as escrituras, como diz que são escrituras sagradas, elas não detalham os casos. Já no livro dos Sumérios, os Sumérios, eles detalham o fato. Então, detalha que houve realmente o dilúvio, detalha que salvaram. Mas, voltando ao ponto que eu não quero deixar, quero ser enfático aqui, após o dilúvio, vamos seguindo agora as narrativas da Bíblia, da Torá. Diz a Torá que 8 almas se salvaram. Mas após essas 8 almas, aí surge... Eu quero dar um detalhe aqui, para você ter uma ideia daquilo que eu quero chamar a atenção, é que diz que Davi brigou com o gigante Golias. E diz que aqueles homens tinham 6 dedos nas mãos e nos pés. Família daquele gigante. Tem outros gigantes que apresentam-se antes do gigante que brigou com Davi. Eu agora não me recordo bem os nomes, mas existem outros casos que cita-se homens que eram realmente gigantes e eram guerreiros bravos e eram os heróis da época. E o caso do Davi matou um gigante com a pedrada. Então, esses casos são específicos que existem. Agora, o ponto que eu estou trazendo aqui é de onde vieram esses gigantes. Segundo a Bíblia, o Noé salvou com 8 almas. De onde vieram? Que 8 almas quer dizer Noé e os 3 filhos e a esposa, ou 4 filhos. Vamos colocar, Noé, são 8 almas. Noé, a mulher, e os 3 filhos são Sem, Cã e Jafé. Então, 4. Mas aí vem aquela situação. Quantos filhos Noé teve? 4 ou 8? 4 ou 3? Foram 8 almas. Então, 8 só da família dele. Então, só a família dele se salvou. Então, esse é o ponto que eu quero chegar. Não entra em outro livro, porque importa para mim, essas duas comparações para mim são muito importantes. Se eu digo que foram 4 pessoas, aí que Noé só teve filhos homens. Então, surge várias polêmicas, várias discórdias, porque só contavam filhos homens, mulheres não eram contadas. Mas deixa-se para lá. 8 almas se salvaram, como está detalhado. Então, de onde vieram os gigantes? Porque na Bíblia do Sumério diz que os gigantes, uma família de gigantes estava também no barco, foi que ajudava a construção, ajudou a construir. E levaram muito tempo construindo, vários homens construíram. Na escrita de Gênesis diz que foram a família de Noé construiu. Noé e os filhos.
Não cita que tiveram mais pessoas. Já no outro livro diz que não só Noé, mas muita gente ajudou a construção. E um rei financiou para que pagasse os trabalhadores e fosse construída aquela arca, ou seja, aquele navio em tempos presentes. Então diz que quando eles entraram na arca, entraram com todos o que era necessário para uma construção de uma nova cidade. Então esta relativa cidade, que a qual quando eles chegaram e saíram ali, começaram a reconstruir, e uma família de gigantes que eram fiéis, bons, eles estavam no meio. Então eram os filhos, que diz que eram os filhos dos filhos de deuses, pronto, os filhos dos deuses. Então cita que os filhos de Deus estavam ali junto com Noé, os descendentes dos filhos de Deus. Então há uma outra, engloba-se uma outra mensagem, uma outra realidade que você não conhece. Você vê que no Gênesis diz que os filhos dos homens casaram com os filhos de Deus. E depois diz que esses filhos de Deus vieram de algum outro lugar. Mas não cita de onde vieram. Já no livro de Enoque diz que eles vieram dos céus e desceram sobre o monte Ararat, vieram ele mais 200, e aí é uma outra história. Que na realidade, você compara 3 livros, você vê que esses livros trazem uma mensagem que te dá uma ideia nova, de uma realidade nova, que não está condizente com aquilo que está nos testamentos, que está na escritura, que assim foi resumida. E um dos detalhes que eu coloco aqui, há muita gente que se bate e briga, mas quando você faz teologia, você entra no seminário, você vai aprender que o livro de Daniel, não foi Daniel que escreveu. Então diz que Nabucodonosor escreveu o livro. Se Nabucodonosor, quem era Nabucodonosor? Ele era, na realidade, um homem que não era nada de judeu nem nada. Ele era uma pessoa totalmente comum, sem uma religião que fosse enfática da religião do povo de Israel. Eu coloco assim, das tradições do povo de Israel, melhor falando. Então ele era um homem que está escrito que ele tinha contato com o próprio Deus. Então é aquilo que eu sempre pergunto, quem é Deus? O que é Deus? Se o povo de Israel se limita a dizer que o Deus dele é exclusivo, é um povo que preparou o povo santo, um povo preparado, um povo chamado para habitar num novo plano, na terra prometida. Quer dizer que todos os outros estão fora da terra prometida, só aquele povo. Aí vem um novo evangelho, uma nova mensagem, uma nova enfática mensagem, trazendo o quê? Veio aquele que havia de vir, que é o Salvador, para levar todos aos céus. Então tem 2 mensagens dentro do mesmo Torá, 2 mensagens, a qual o segundo, que é o Novo Testamento, não é aceito pelo Velho Testamento. Então estão aguardando o Messias lá, o povo judeu. Mas o povo do Novo Testamento já receberam o Messias. Aí tem aquela outra mensagem, diz que ele veio para todos, ele diz que ele veio para o que era seu e os seus não rejeitaram. Mas quem são esses seus? Quem são esses que não rejeitaram? Porque, segundo, dentro do próprio Novo Testamento, ele traz que não são só aqueles que aceitaram Jesus que entrarão no reino dos céus. Aí você diz, mas isso não está escrito. Está escrito claramente que os homens serão julgados segundo a sua consciência. É aquilo que eu falo. A consciência nossa é mais importante do que aquilo você receber somente um banho e dizer eu aceitei Jesus como Salvador. E cometer todas as atrocidades que faz qualquer uma outra pessoa que não tem conhecimento religioso nenhum. Uma pessoa ignorante que vive no meio do mato tem muito mais conhecimento do que a pessoa que nasceu numa cidade com conhecimento religioso. Há mais consciência no bruto do que no estúpido. O estúpido é aquele que se acha que ele é o especial, mas não cresce mentalmente, não desenvolve o seu conhecimento e vive cada vez mais atolado dentro da sua própria consciência, da sua ignorância.
Então ele não desenvolve, ele se atrofia dentro do seu conhecimento. É preciso você saber que você não pode estar limitado dentro daquilo que querem que você seja limitado. O mundo ele é tão amplo, tão belo, tão lindo, que foi dado para nós observarmos, conhecermos e também desenvolvermos, aprendermos a desenvolver, aprendermos a construir. Uma das coisas que eu cito aqui, que há pessoas que dizem que o mundo antigo foi destruído por causa do pecado do homem. Eu me limito a ir muito mais profundo e me limito a aceitar certas formas de interpretação, porque eu tenho minha interpretação segundo aquilo que eu observo, que eu convivo, aquilo que eu vejo nas atitudes de cada cidadão que se diz ser evangélico ou que são seguidores do Cristo. Porque se eu vejo que cada religião ela tem a sua forma de interpretação, a sua maneira de conhecer a Deus, que na verdade muitas vezes ele não sabe quem é Deus e o que é Deus. Porque o próprio Moisés, como diz no contato que ele teve, que ele não soube diretamente quem era. Porque ele tinha temor dentro dele, até mesmo de se expressar, de conversar, de falar. Porque ele mesmo não confiava naquele que dizia ser o Deus dele. Eu sou o que sou. E Moisés não confiava porque ele tinha medo. E chegava a dizer, eu não sei falar, eu sou gago. Tinha medo dos homens porque era gago. Então ele era uma pessoa que não tinha confiança em si mesmo. E aí eu digo para você, há muitos detalhes que se nós estudarmos cada detalhe de cada cidadão, perceberemos a fragilidade de cada ser. A fragilidade do próprio Moisés. A fragilidade daquilo que estava acontecendo. É que nem o caso dizer que o Egito recebeu pragas de moscas. Não houve moscas, mas todos dizem que foram moscas. Diz que eram animais selvagens que invadiram aquela região, podia ser crocodilos. Você sabe? Como eu disse antes, aquela região era cheia de animais, tinha vários animais. Hoje deserto, não tem. A própria África mesmo virou um Saara, deserto, aquela região quente. Então os homens destruíram a própria região em que eles viviam, saíam cortando tudo para construir tudo, querem tomar o mundo. Hoje cita-se a mesma coisa, o homem quer acabar o mundo com o petróleo, quer usar o petróleo, tudo. Ele não observa a natureza, como foi destruído aquela região, as florestas daquela região, os animais, leões, tudo que hoje já não existe naquela região. Animais que existiam não existem mais, porque os homens com a ganância de querer prosperar, crescer, mandar nos outros, tomar conta do mundo todo, perderam a oportunidade de ter um mundo bem melhor. Então hoje nós estamos na mesma situação, o homem evoluiu a ponto de voltar para o passado novamente, retornar todos os erros que já foi cometido anteriormente. E outro detalhe, o livro dos Sumérios diz que houve vamos colocar de uma forma prática para se entender, diz que um objeto veio do céu, fogo, uma bola de fogo muito grande, nós sabemos que é, logicamente, sabemos hoje que é um meteoro, e entrou na Terra e destruiu parte daquela região, muitos morreram, e eu vou deixar para outra oportunidade de falar sobre esse assunto. Ele diz que esse objeto, quando caiu, muitos morreram, dizimou muita gente e parte da população morreu, poucos escaparam. E esse é um caso para outra história. Então narra-se com a ciência hoje que diz que realmente caiu um meteoro e destruiu uma boa parte da população. Eles citam que caiu na época dos dinossauros e destruiu a população. Mas, segundo as narrativas, houve outros casos de destruição por meteoros. Mas deixa-se para outra oportunidade. Eu quero que você medite bem sobre esse assunto. Eu não quero me estender mais, mas que você veja que na Torá ela diz que Noé salvou com 8 almas. Depois cita os gigantes, que não narra de onde vieram os gigantes. De onde vieram os gigantes? Se os gigantes morreram no dilúvio. E apareceram os gigantes depois do dilúvio. Filho de Noé, então a história fica mal contada, porque não cita que os filhos de Noé casou com pessoas, com mulheres que eram de natureza
E outra história nisto é que o que para a nós observarmos nisto é que nós observamos e onde surge uma contravenção, uma contradição é outra coisa, mas daria para me colocar do outro lado em mudar o sentido do povo, fazer com o povo mais, o que eu quero dizer, a contradição mesmo, em comparar os dois livros, é que a história não bate. Se foram, aí você observa, eu sou aqui um pouco profundo, colocando dentro da religião, não estou falando fora do texto, fora da realidade que nós vivemos. Eu estou colocando fora da realidade que nós vivemos, dentro de um plano criado pela tradição, um plano criado pelo aquilo que as pessoas narram de pai para filho, ou traz de zelo de tradições, de nomes e por aí vai. Mas o que eu quero trazer aqui é esse sentido de onde vieram as cores, as pessoas de cores diferentes. O negro na África, o branco na parte da Europa, então o chinês na China, na América. Essa história não está narrada com detalhe. Por mais que as pessoas coloquem, como eu falei no vídeo anterior, que eu não acredito que seja tudo da África. Por que eu não acredito? Porque é o seguinte: se você analisa o mundo, o planeta em si, ele hoje está dividido em continentes. Se nós observarmos parte da África, América, juntando a América na África, vê que foi uma ruptura que houve no meio e abriu. Isso houve, algo caiu, algo moveu o centro da Terra e rasgou a Terra, rasgou o continente. Alguma coisa caiu ali e fez com que o núcleo da Terra expandisse e a Terra abrisse e a água tomasse conta dividisse as duas terras em dois continentes. Então eu acredito que nessa união já existia homens sobre o planeta. E as pessoas dizem que não, mas já existia. Eu acredito que existia. E quando houve essa ruptura, as pessoas se dividiram. Grupos de pessoas foram divididas. Agora é o problema. Será que todos eram do mesmo local? Será que todos eram da mesma região? Por quê? Peles diferentes. Por causa do sol? Porque houve, segundo as tradições, eu quero que você pense nisso. Segundo as tradições, dizem que houve, vamos dizer assim, uma metamorfose, uma mudança estrutural no homem, na cor da pele do homem, devido ao sol, mas eu te pergunto, a América, os índios aqui na América plantavam, eu não quero nem entrar nesse ponto, porque tem muito mais coisa ainda, mas na América os índios plantavam as florestas. Sabe-se que os tupis, eles plantavam, faziam nessa região do continente, eles falavam plantios. É costume indígena fazer replantio de suas terras. Pelo menos de alguns antigos, não sei no de hoje. Mas na África, que era também um continente que nós sabemos que tinha florestas lá, houve na África uma grande parte que ficou seca. E nós observamos que há regiões que são secas, não tem áridas, melhor colocando, e tem regiões que são prósperas. Então, quando nós estudamos o planeta em si, sabe-se que o Ártico, por exemplo, a Antártida, melhor falando, ela tinha florestas, como dizem que a parte de cima, lá de cima, também tinha. Então, se existia floresta nessas regiões que são hoje completamente cobertas de gelo, sabemos que uma parte também, outro aumentando um pouquinho, na própria Austrália, naquela região, o continente era muito maior. Então tem coisas que não estão encaixadas dentro do verdadeiro plano, verdadeira realidade dos fatos. Se você vai a Cabo Frio, aí no estado do Rio, você tem na praia, na ponta da praia, tem uma montanha de pedra próxima da praia, na Praia dos Pescadores, e você observar a montanha, você vai ver que tem marcas de água ali, marcas de ostras lá no topo da árvore. E o mar hoje está bem baixo.
Ali fica uma base de 15 metros, 10 metros. Se você vê marca da água lá em cima, marca de ostra, das pancadas das águas, tudo naquela região. Então, observando o próprio continente, você observa que houve algo diferente. Houve alguma coisa que fez essa mudança estrutural no planeta. Então dizer que veio da África e saiu viajando por cima do continente para vir para a América, essa é uma história, uma criatividade do homem, uma tradição do homem. Porque na realidade nós não podemos dizer, não, eu posso criar uma história, sair seguindo, procurando ossos e criar uma história. Eu não tenho problema nenhum. Porque de história nós temos aí vários livros, contando o caso do gigante, contando que vieram de outro planeta para cá. E aí as pessoas dizem, não foi nada, foi do céu. Que céu é esse? Do invisível? Aí eu digo, do mundo paralelo. Mas eu não acredito no mundo paralelo, então você tem que tomar uma decisão. Que céu é esse que você não enxerga? Que mundo paralelo é esse que você não vê? Que naves são essas que surgem e aparece que a pessoa diz que não é, que não é, que não é, e a maioria das pessoas vê. Todos estão tomando cachaça de dia. Aí você vai no meio do Amazonas, conversa com uma pessoa que vive lá, um nativo de lá, diz que presenciaram também objetos, seres daqui. E não precisa nem você mostrar, ele reconhece. Então me explique isso. Essas religiosidades que surgem em vários continentes, com ideias totalmente diferentes, dentro do mesmo plano, da mesma mentalidade, de adorar algo que ele não vê, algo que ele não sente, ou adorar os seus ancestrais. Porque são passados de pai para filho a ideia que os seus antepassados eram pessoas santas, como diz Santa Catarina, santa não sei quem, santa de o quê? Aí é a pergunta, não estou aqui menosprezando a religião de ninguém, nenhum santo de ninguém, mas eu estou dizendo que o homem é um ser vivo, como você pensa, você fala, raciocina, nesse momento que você está vivendo, você tem os seus problemas humanos. Quem é que vai te transformar você num santo? Se não for a tua capacidade, a tua personalidade, a tua bondade, o teu amor, a tua compreensão. Aquilo que você reflete de melhor é que as pessoas irão lembrar. E elas podem transformar você num santo ou num demônio. Porque durante séculos tem sido o Judas colocado em posse aí danando pau. E de pai para filho vem trazendo aquele rancor sobre Judas. Nunca pararam para fazer uma análise sobre o próprio Judas, saber em que ele errou, qual foi o erro dele. Será que ele foi tão errado assim, se nós cometemos muitas vezes erros muito mais sérios do que estes? Então muitas vezes nós julgamos uma pessoa que nós não conhecemos, mas não julgamos as nossas atitudes, as nossas manias, as nossas falhas. Então precisamos ter uma compreensão com o nosso próximo, entender o nosso próximo. Hoje o mundo quer destruir. As pessoas pensam em construir dinheiro, e o ar está indo embora. O planeta está gemendo. O mar está aí. O tempo que eu brincava tinha tanto peixe, lugar, ia na praia. Hoje você não vê sequer nem um lambari, nem uma piaba, como a turma dizia. Nem uma piabinha você encontra. E rios então nem. E as pessoas continuam destruindo. O ser humano veio progredir para melhorar, ele está progredindo para regredir, para piorar, Não tem noção. Há 40 anos nós lutávamos para ter um país melhor. 40 anos nós tínhamos ideia de literatura, desenvolver música. Hoje nós estamos vendo a regressão. 80% dos jovens nunca leram um livro. Tem muitos jovens que só sabem jogar. Já começaram de 4 anos de idade viciados em jogos, vai crescer viciados em jogos e não vão criar nada, porque vai depender da artificial, da memória artificial, da inteligência artificial. Vai depender de algo que eles não terão iniciativa de aprender, de fazer alguma coisa, de criar, de desenvolver a sua própria intelectualidade.